Por unanimidade, a Sociedade Feminina decidiu convidar a nossa irmã, mais uma vez, né, irmã? Delcinalva Souza Lima. Já está se tornando assim, vitalíssima, oficial, né? A mensageira. Mas é sempre muito inspirativo ouvir a nossa irmã quando ela traz a mensagem que Deus colocou no coração dela para todas nós. A nossa irmã Delcinalva não carece de apresentação para nós, mas talvez alguns visitantes ainda não tenham, né, o prazer de conhecer a nossa irmã. A nossa irmã Delcinalva, ela é diretora do Seminário Teológico Batista Brasileiro, é formada em teologia, quem sabe se ainda se ordena como pastor, hein? Pastora? Né? Mas eu creio que ela faz esta função. Formada em letras, pedagogia, ela é mestre em educação e também a redatora da revista da nossa escola bíblica dominical, Fidelidade. Então, é nesta fidelidade que a nossa irmã Delcinalva tem vivido e nós louvamos e agradecemos a Deus. Fiquemos agora em espírito, ouvindo o recado que Deus nos mandou nesta manhã. É sempre uma alegria poder participar do culto e, de maneira especial, compartilhando com os irmãos a mensagem da Palavra de Deus. Esses microfones são um problema, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês que a Dilda não pediu que eu dissesse, mas vou dizer. Eu estava vendo um dia desse o testemunho de uma pessoa e ela era ex um monte de coisa, ex tudo que era ruim. E ela só fixava naquilo que era ruim, né? Então era ex-presidiário, matou não sei quem, era ex isso, ex. E eu estava pensando assim, gente, eu não sou ex nada. Então eu não tenho testemunho nenhum para dar. Eu disse, tenho. Eu sou ex-perdida, ex sem salvação, e hoje eu sou salva pela graça de Deus. E o que eu tenho a dizer que a Dilda não pediu que eu dissesse é que a minha vida foi permeada pela influência da Sociedade Feminina Missionária. Eu pertenci, na época não era Amigos de Missões, tinha outro nome, não sei se era Sociedade Infantil, né? Eu vim da Sociedade de Crianças, lembro que fiz muita bagunça, minha mãe era líder da Sociedade Infantil, ela de vez em quando precisava me botar sentada lá, quieta, porque eu queria estar fazendo outras coisas, mas estava ali. Depois, passei para as Mensageiras do Rei, passei para a sociedade, que era a Sociedade de Moças, né? E hoje estou convivendo ainda com a sociedade feminina aqui nessa igreja. Em todas as igrejas que eu vim passando, a influência da sociedade feminina foi se fazendo. No aprendizado de Jesus Cristo, no amor a missões, no amor ao próximo. Então, tudo isso foi feito pela influência da sociedade feminina. Por que eu estou dizendo isso? Para que os pais e mães que estão aqui, os avós que estão aqui, se interessem em trazer suas crianças para participar dessas atividades. Elas são essenciais. As crianças estão no mundo mau, os dias são maus, as crianças estão sofrendo toda forma de influência nas escolas, nos programas de televisão, nos jogos de videogame, de computador e de celular e de tudo isso, os dias são maus. E vocês que têm crianças é que precisam trazê-las para que elas sejam preparadas para enfrentar e viver nesses dias que são maus.
e fazer desses dias bênçãos, mas isso só se realiza com Cristo no coração. Eu quero pensar com vocês a respeito do tema da sociedade para esse ano, anunciando o reino de Deus. Em Mateus 4, versículo 23, o evangelista faz um resumo do ministério de Jesus. Ele diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus percorria a Galileia, ensinando e pregando o quê? O evangelho do reino. O que é evangelho? Boas novas. Mas que boas novas? Que um time venceu, que um time se sagrou campeão? Não, muito maior do que isso. Boas novas de salvação, boas novas de que o reino era chegado. O reino de Deus chegou com o Messias Jesus. Uma digressão. Não precisamos querer falar o nome de Jesus em hebraico. Falar o nome de Jesus em hebraico não traz nenhum poder especial. Se fosse assim, o Novo Testamento, que foi escrito em grego, teria colocado aqui o nome de Jesus em hebraico, e em lugar nenhum colocou. Podemos falar o nome dele em português. O poder não está na língua em que o nome é falado, o poder está na pessoa. Quando a gente diz o teu nome tem poder, Jesus, não é o nome, pronunciar o nome Jesus que tem poder, mas é a pessoa de Jesus que tem o poder. E o nome, então, faz referência a essa pessoa. Fechada a digressão. Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, as boas novas de que o reino de Deus havia chegado. E o reino de Deus chegou com ele. Os fariseus perguntaram a Jesus que sinais haveria da chegada do reino de Deus, quando o reino de Deus estaria presente entre eles, porque eles esperavam um reino com o território ali em Israel, e com um rei centrado num trono, dirigindo, governando o povo de Israel. E Jesus disse para eles: olha, quando vocês ouvirem dizer que o reino está aqui, ou ali, ou acolá, não acreditem, porque o reino já está entre vós. Porque quem é que trouxe o reino? Jesus. E ele já estava. Eles não precisavam correr atrás de nada nem de ninguém. O reino de Deus, ele não é feito de um território. O reino de Deus não é feito de um governo político sobre uma nação ou sobre muitas nações e sobre a terra toda. Por quê? Porque Deus já é soberano. Deus já reina. Mas o reino de Deus, ele se caracteriza pela participação individual da pessoa que se submete voluntariamente, conscientemente à soberania de Deus pela fé em Cristo Jesus. A pessoa diz: eu reconheço que Deus é o Criador, eu reconheço que Deus é o soberano, e Ele é o meu soberano, e eu quero fazer a sua vontade. A oração do Pai Nosso, Jesus diz: venha o teu reino
e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus é feita quando nós nos colocamos humildemente como servos do Deus soberano, pela fé em Cristo Jesus. Jesus proclamava o evangelho do reino de Deus. E Jesus comparou o reino de Deus a algumas coisas interessantes. Ele comparou o reino de Deus a uma pequena sementinha, a menor de todas, que era plantada e depois virava uma grande árvore e podia abrigar muitos pássaros. O reino de Deus é essa árvore que cresceu, se tornou imensa e abriga pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, em todos os lugares do mundo, e nos faz irmãos. Então, nós não somos nem brasileiros, nem japoneses, nem iraquianos, nem isso, nem aquilo. Nós que cremos em Cristo Jesus, pertencemos ao reino, somos súditos do reino de Deus. Então, somos todos irmãos. Jesus também comparou o reino de Deus a uma pérola preciosa, uma joia, que a pessoa encontrando essa joia precisa se desfazer de tudo que tem para adquirir essa joia. Ele não está falando em se desfazer da sua casa, do seu carro, do seu trabalho. Não é disso que ele está falando. Ele está falando em você ter que se desfazer daquilo que dentro de você é importante. Aquilo que é importante para você e que ocupa o primeiro lugar, vai deixar de ser importante, porque nesse lugar vai estar o reino de Deus. Ele vai ser a pérola preciosa. E como é que se entra no reino de Deus? Como é que se faz parte desse reino de Deus? Pela fé em Cristo Jesus, aquele que trouxe o reino, aquele que nos apresentou o reino. Mas é interessante que o reino de Deus tem dois momentos. Ele já é presente, porque Jesus já o trouxe. Então, ele existe. A soberania de Deus no coração daqueles que creem em Jesus existe. Mas ele tem outro momento, ele é também futuro. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: venha o teu reino. Mas Jesus já tinha dito que o reino havia chegado. E agora ele diz: venha o teu reino. Por que ao momento futuro? Futuro em dois sentidos. Primeiro, futuro para aqueles que ainda vão crer. Com a proclamação do Evangelho do Reino, esses ainda vão crer. É futuro. E futuro na realização escatológica desse reino. Isto é, na realização final deste reino, quando Jesus vier em glória, como rei, como juiz, e estabelecer definitivamente o domínio de Deus. E o apóstolo Paulo diz que nesse dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós podemos confessar o senhorio de Jesus agora, pela fé, tomando a decisão de crer nele. E então, com isso, nós fazemos, a partir de então, parte desse reino. Mas se deixarmos para o último dia, para a volta de Jesus,
nós vamos ter que fazer essa declaração do senhorio de Jesus, mas sem pertencer ao reino, ficando fora do reino. E ficar fora do reino, o que significa? Ser lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Ser lançado na perdição. O que você prefere? Confessar agora o senhorio de Jesus e participar do reino, ou ficar deixando, e naquele dia não poder mais participar? Aí entra a nossa missão. Jesus proclamava o evangelho do reino, e ele espera que cada um de nós, homens e mulheres, de todas as idades, que já pertencem ao reino, proclamem o evangelho do reino. Porque quem pode proclamar esse reino? Só quem pertence a ele. Só quem pertence ao reino pode proclamar. Só quem pertence ao reino pode convidar outro a vir fazer parte desse reino. Como proclamar o reino? Não é vindo aqui e pregando, falando para o grupo que está aqui adorando a Deus. Nós proclamamos o reino de Deus diariamente, onde nós estamos. Vocês que têm filhos, a grande missão de vocês é proclamar o reino de Deus aos filhos. Vocês que têm netos, a grande missão é proclamar o reino de Deus aos netos. Vocês que têm sobrinhos, é proclamar os sobrinhos, é começar com a sua família. E é onde é mais difícil, talvez, fazermos essa proclamação. Precisamos proclamar o reino do evangelho aqui, aos nossos amigos, aquelas pessoas com quem convivemos, com quem temos relacionamento todo dia. É uma palavra aqui, é outra palavra ali. Eu e papai estamos empenhados nessa proclamação com uma pessoa em especial, que é a técnica de enfermagem que trabalha com ele. Nós descobrimos qual é a religião dela, e ela, logo que entrou no nosso carro, o dia que ela pediu carona, ela disse assim: eu sou de tal religião, tem problema eu entrar no carro de vocês? Eu disse: não tem problema nenhum, você é bem-vinda sempre. Ela ficou espantada, ela disse: porque eu fui trabalhar na casa de uma pessoa para ser cuidadora de um idoso, e quando souberam qual era a minha religião, eles não me quiseram na casa deles, porque disseram que eu estava levando o mal para dentro daquela casa. Eu depois disse para o papai: perderam uma grande oportunidade de proclamar o reino. Ela estaria ali. E nós estamos, então, com esse relacionamento de 3 vezes na semana, devagarzinho, colocando a verdade do evangelho. Eu imagino que vocês também têm pessoas com que vocês convivam todos os dias, e pessoas com quem vocês precisam colocar essa pequena semente do reino de Deus, e essa semente vai frutificar e vai se tornar a árvore. Mas se nós não colocarmos a semente, ninguém colocará. Se você que convive com aquela pessoa não proclamar, provavelmente ela nunca ouvirá de ninguém. Nós somos os anunciadores do evangelho do reino de Deus. Nós somos os anunciadores de boas novas. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós vivemos dias maus, nós vivemos dias sombrios, nós vivemos dias que nos fazem pensar o que será de nós, e inclusive o que será do cristianismo. Mas não precisamos temer, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E se a proclamação do reino de Deus começou com um Jesus, depois se expandiu e chegou até hoje, o reino pertence a ele.
E Ele vai fazer com que esse reino continue se expandindo, mas Ele precisa da nossa instrumentalidade. Ele precisa de mim, Ele precisa de você, para que o reino de Deus continue chegando às outras pessoas. Nós não somos princesas. Criaram essa moda de dizer que mulheres crentes são princesas. Não somos. Em lugar nenhum a Bíblia nos trata assim. A Bíblia nos coloca como servas. Princesa é lugar de glória, é lugar de mando, é lugar de honraria, de destaque. Servo não. O servo está escondido, realizando uma tarefa que lhe foi dada. E é isso que nós somos, servas. Servas do reino, servas para proclamar as boas novas de salvação. O reino de Deus está entre nós. Nós pertencemos a esse reino. Esse reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Proclamemos dia a dia como servas diligentes. Amém.